Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Lara, e se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, não foi à toa, mas você chegou na hora certa, porque eu estou retornando com o canal agora. E pra gente reiniciar, pra gente voltar, nada melhor do que eu começar explicando um pouquinho da minha jornada pra vocês. Dentro desse canal eu tenho como objetivo falar sobre a vida como um todo, né? Questionamentos, perguntas, dúvidas, questões, enfim, sobre todo o universo feminino, sobre toda a natureza e a sua totalidade, sobre o funcionamento energético do nosso corpo, sobre o funcionamento da nossa mente, entre outras coisas também que se interconectam. Porque eu sou fisioterapeuta e acupunturista, e eu gostaria de explicar um pouquinho de como que esse questionar sobre a vida me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje. Não que eu seja muito importante. Tudo começou mais ou menos por volta de 2019, onde eu estava no meio da minha faculdade e eu conheci livros. Eu comecei a ler com mais intensidade. Confesso que comecei pelo romance, inclusive amo romance até hoje, né? Mas a partir daí eu comecei a buscar livros sobre autoconhecimento mesmo. E foi aí que eu conheci o meu autor preferido, para quem não conhece, o Napoleão Hill. É um dos melhores autores aí que fala sobre o mindset, né, de ter uma mente positiva, de ter uma atitude positiva. Eu comecei a me moldar em cima dos livros dele. Além desses livros do Napoleão, eu também comecei a ler outros livros, como Deepak Chopra, e a minha mente começou a se expandir demais. E quanto mais eu buscava esses livros, mais questionamentos eu tinha sobre a vida. Era como se eu abrisse um livro, eu tivesse a resposta daquilo que eu estava procurando, porém, isso foi me gerando muita curiosidade, né? Porque para mim foi um mundo completamente novo. Hoje, tudo que eu sou, literalmente, eu tenho total certeza que é baseado nesses livros e nesses estudos. Quanto mais eu buscava, como eu falei para vocês, mais eu tinha vontade de entender que força viva, que organismo vivo é esse, que tanto se fala nestes livros sobre o poder da mente, essa força que também está dentro de nós, né, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, desse funcionamento do nosso corpo mesmo como um todo. E foi através desses questionamentos e tudo que eu conheci a medicina tradicional chinesa. Porém, antes disso, ainda aconteceram algumas coisas. Em 2020, entramos na pandemia. E, ao entrar na pandemia, eu também comecei a observar. Nós estávamos presos, né? Havia um vírus que estava consumindo o ar. Eu ficava um pouco chocada. Como que algumas pessoas adquiriam aquele vírus, inclusive eu peguei o vírus, e eu tive poucos sintomas, e outras pessoas adquiriam o mesmo vírus e tinham sintomas gigantescos, né, e até iam a óbito. E isso me gerou uma bola de neve de questionamentos na minha cabeça. Como que pode isso acontecer, né, sendo que o nosso corpo funciona do mesmo formato para todo mundo? E foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar mais ainda. Para eu entrar nesse formato de vida, sobre leituras, sobre esses estudos, antes de tudo, eu precisava mudar alguns comportamentos e algumas práticas para que eu pudesse estar vivendo aquilo que os livros de mindset tanto diz. E foi a partir daí que eu comecei a moldar alguns pequenos comportamentos, como por exemplo, dentro da pandemia, né, para que eu pudesse até mesmo controlar o meu emocional. Então eu comecei a buscar a meditação com muito mais profundidade, a respiração em si, que também controla o nosso corpo, práticas como o yoga, que eu também conheci no meio desse período. As leituras em si, eu comecei a ler dobrado e dormir mais cedo, acordar mais cedo, né? Mudanças de comportamentos que me geraram aí uma melhora no meu corpo, da minha mente, e isso eu trago até hoje dentro do meu dia a dia, para que eu não perca essa essência que eu adquiri e que hoje faz parte da minha qualidade de vida como um todo. Foi através das minhas mudanças de comportamento associadas às minhas atitudes, junto com os meus estudos, né, através da leitura, que eu consegui hoje controlar o meu corpo, a minha mente e as minhas emoções. Eu acho que nós precisamos buscar cada vez mais o controle desse nosso corpo, né, das nossas emoções, para que a gente consiga se manter, né, com saúde, mas também que a gente consiga lidar com pessoas enquanto sociedade, né? Eu vejo muito depois da pandemia que houve uma separação, né? Nós estamos vivendo num mundo onde hoje nós
buscamos cada vez mais a individualidade, mas de certa forma a gente precisa estar em conexão e em comunhão com a sociedade, com o ambiente em que nós vivemos. Então, para que isso aconteça da melhor maneira possível, a gente precisa obter o controle do nosso corpo como um todo. E o Habita Corpo parte a partir daí. Como exatamente a gente habitar o nosso corpo, a gente manter o controle dele, a gente entender que o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas reações, as nossas emoções, tudo isso é tão importante quanto o simples fato de existir. Portanto, vamos habitar mais, cada vez mais o nosso corpo, conhecer esse organismo vivo que age diante de nós todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, quando a gente se alimenta, quando a gente fala, quando a gente age, né, o poder da ação, né, o poder da vontade, o poder dos sonhos. A gente precisa trazer isso cada vez mais vivo dentro de nós. Então, é isso. Seja bem-vindo ao Habita Corpo. Que aqui a gente possa se questionar cada vez mais sobre essa existência como um todo, inclusive sobre o seu corpo. É isso.